Seja muito bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Eric Trovão. E o assunto hoje é hiperparatireoidismo primário, o que todo médico tem que saber. Eric, estamos hoje reunidos para falar sobre hiperpara primário. E o que é isso? É uma condição na qual a gente tem um excesso de secreção de paratormônio pelas glândulas paratireoides. Recentemente tivemos uma atualização do guideline sobre manejo do hiperparatireoidismo primário e vamos agora discutir alguns conceitos gerais sobre hiperpara e também trazer atualizações desse guideline. Ao final dessa discussão, quando terminar esse podcast, o que é que o pessoal que está acompanhando a gente vai ter aprendido? Pronto, Ícaro. Então, assim, a nossa intenção é que o pessoal aprenda a diagnosticar, né? Porque a gente, infelizmente, ainda vê muito erro diagnóstico. Às vezes o pessoal acha que baixa um PTH alto para dizer que a hiperpara não é assim. Então, como diagnosticar? Como também solicitar os exames para localizar a paratireoide que pode estar afetada. E a gente tem muito erro também. Muitas vezes o pessoal pedindo o exame localizatório de forma desnecessária, né? E uma das coisas mais importantes também, quando indicar a paratireoidectomia para o paciente com hiperpara, porque nem todos terão indicação de realizar a cirurgia. Perfeito. Quantos pacientes chegam, né, com cintilografia de paratireoide e aí tem lá um paratormônio elevado, você sequer fechou o diagnóstico de hiperpara, muitas vezes não é hiperpara e tem uma cintilografia que só vai gerar mais confusão. Isso, eu já recebi paciente que nem hiperpara tinha, já estava com a cirurgia marcada, né? Então nem a doença tinha. E muitas vezes o pessoal acha que exame de imagem para localizar paratireoide é diagnóstico, ou é usado como diagnóstico, e não é. Né? A gente não usa o exame de imagem para diagnóstico de hiperpara primário. Né? Então a gente vai discutir essas coisinhas para tentar dar um norte aí para o pessoal, né? Saber mais ou menos como deve proceder com a doença. Muito bem, então chega de spoiler e vamos começar. Bora lá. Quais são as principais causas de hiperparatireoidismo primário? Pronto, assim, a principal, assim, o carro-chefe, é o adenoma de paratireoide. Certo. Geralmente um adenoma único. Então, uma lesão tumoral benigna que está produzindo de forma autônoma o PTH. Então, esse adenoma ele não vai estar ali respondendo ao feedback negativo do cálcio sobre a paratireoide da mesma forma. E aí aquele tumor, aquelas células tumorais acabam produzindo muito PTH e o excesso do PTH vai levar ao excesso de cálcio. E esse excesso de cálcio não consegue mais inibir, né, a produção do PTH, porque é uma produção autônoma. Até 90% dos casos, mais ou menos, a gente tem um adenoma único. Ok, né, então que se eu for apostaria no tumor benigno de uma paratireoide. Isso. É o mais comum, um adenoma único. Aí, claro, existem outras causas. Você pode ter, por exemplo, adenomas múltiplos, 2 ou mais adenomas. Lembrar que a gente tem 4 paratireoides, né? Então, você pode sim ter mais de uma acometida. Ou a hiperplasia, que é quando você tem, geralmente, as 4 paratireoides hiperplasiadas e não é uma lesão tumoral, né? É por uma proliferação celular mesmo, levando ao excesso de PTH, mas aí as 4 estariam envolvidas. Mais raramente, a gente pode ter o carcinoma de paratireoide, mas é em torno de 1% dos casos, é realmente bem mais raro, tá? Você tem uma lesão maligna de paratireoide, mas tem que estar atento porque pode acontecer. Você tocou num ponto importante, foi a questão de feedback, né? De que esse adenoma, essa lesão não responde ao feedback negativo que é exercido pelo cálcio na paratireoide. Isso. E é importante entender isso para que o pessoal entenda lá na frente nesse podcast causa de elevação secundária do paratormônio. Então, só para relembrar, o cálcio ele vai lá na paratireoide e inibe a liberação do paratormônio, assim como a vitamina D ativada, certo? Isso. Vitamina D ativada lá nos rins, vai na paratireoide e também inibe liberação de PTH. Guarda esse conceito, né? Exatamente. Do ponto de vista de etiologia desse hiperparatireoidismo, geralmente as formas familiares tendem a ter múltiplos tumores, né? Assim, comparado com o hiperpara esporádico. Exato. Então, se você tem 2 adenomas ou mais, se você tem hiperplasia, tem que chamar atenção para ser alguma causa familiar. Você pode ter um hiperpara primário familiar, assim, mais de um membro da família, obviamente, acometido, né? Ou até algumas mutações mais raras, fazendo parte de síndromes como neoplasia endócrina múltipla, ou uma síndrome mais rara que é hiperparatireoidismo tumor de mandíbula. Mas, assim, são condições bem mais raras. Mas quando eu vou desconfiar? Quando eu tiver hiperplasia ou 2 ou mais lesões, ou quando o hiperpara afetar indivíduos jovens.
né? Inclusive, agora na nova diretriz de que você citou do início, de Hiperpara, ele fala em algumas situações que deve levar você a desconfiar e a solicitar teste genético se estiver disponível. Certo. Né? Então, 2 ou mais paratireoides acometidas já seria indicação de você fazer teste genético, e indivíduos com hiperparanoidade abaixo de 30 anos também já teria indicação. Então, agora, claro, eles botam lá esse número mágico aí de 30 anos, mas não quer dizer que você tem um paciente jovem, 35 anos, por exemplo, com hiperpara, principalmente se tiver outra pessoa da família acometida, você vai desconfiar também de uma causa familiar. Porque lembrando que o hiperparatireoidismo primário, clássico, por um adenoma de paratireoide, ele vai ocorrer mais comumente ali em mulheres em torno de 50 anos de idade, nesse período de 50 a 60, vai pegar essas 2 décadas aí, 50 a 60 anos. Né? Então, antes disso, sempre acendeu o alerta para uma causa familiar. Certo. E com relação a manifestações clínicas, existe algum quadro clínico que é sugestivo de hiperparatireoidismo primário? Sim, a gente tem, pensando nos órgãos que geralmente vão ser atingidos pelo SSPTH e consequentemente, cálcio, sempre lembrar dos rins e dos ossos, certo? Então, rim e esqueleto. No rim, nefrolitíase. Obviamente, ter nefrolitíase não é igual, não é específico, está longe disso. Porque existem muitas causas de nefrolitíase. Inclusive, a diretriz chama a atenção para o fato de que mesmo que você tenha nefrolitíase e hiperparatireoidismo já confirmado, não obrigatoriamente a nefrolitíase é do hiperpara. Você pode ter sim uma outra causa aí junto e aí ser uma coincidência. Certo. Mas nefrolitíase, um indivíduo que desenvolve nefrolitíase, você tem aí a obrigação de pelo menos solicitar um cálcio sérico para ver se não é um hiperpara que seja ali, que esteja associado. Ela é a principal manifestação renal do hiperpara. É a principal manifestação renal. Mas você pode ter também doença renal crônica, você pode ter redução de taxa de filtração glomerular, né? Muitas vezes pela presença não de nefrolitíase, mas pela presença de nefrocalcinose. Certo. Então esse paciente pode se expressar clinicamente com perda da função renal. Claro, de novo, não é algo específico, né? Do ponto de vista esquelético, o mais clássico é a chamada osteite fibrosa cística, que é uma doença óssea de alto turnover, né, que vai se expressar clinicamente com dor, certo? Com fratura, e se não for diagnosticado, né, a tempo, tudo pode até levar a deformidades. Hoje, você ter uma expressão do hiperparatireoidismo primário com osteite fibrosa cística é extremamente raro. Isso era muito mais comum no passado, quando não se tinha dosagem rotineira de cálcio, não se dosava o PTH com mais facilidade como a gente tem hoje, e se demorava muito a dar o diagnóstico da doença. Então, lá no passado, a principal forma de hiperpara era aquela em que o paciente já ia ter doença renal e já ia ter doença osteite fibrosa cística. Tumor marrom, né? Tumor marrom, e aí o que seria, se expressa como essa osteite fibrosa cística radiologicamente? Com a presença dos chamados tumores marrons, que são os osteoclastomas, né? E aí vai estar geralmente presente em ossos longos, né? Que você pode, às vezes é até palpável, num quadro mais arrastado, num quadro mais grave. Pode ter crânio sal em pimenta, pode ter aquela reabsorção superiostal das falanges distais, e às vezes você encontra isso radiografando o paciente, né? Fazer radiografia de crânio, de falanges, para você procurar esses sinais. Mas geralmente o paciente tem osteite fibrosa cística, ele é sintomático. Ele vai ter dor, ele vai ter fratura, né? Claro que outra manifestação é também a osteoporose, sem ter necessariamente a osteite fibrosa cística associada. Né? Mas, de novo, a osteoporose não vai ser assim, tão específico do hiperpara. Né? Você pode ter aí, pode ser uma mulher na pós-menopausa, que é a época geralmente do hiperpara primário, essa mulher pode ter a osteoporose só pela pós-menopausa. E aí chama a atenção na osteoporose, quando a osteoporose é pelo hiperpara, você tem uma perda mais acentuada de osso cortical. E onde na densitometria óssea a gente vai encontrar a avaliação desse osso cortical? No raio distal. Certo? Então, o que chama a atenção quando você tiver uma densitometria de raio distal com uma perda muito maior do que a perda em outros sítios, como coluna ou fêmur proximal, porque é onde você tem mais proporção de osso cortical, é no raio distal, então você teria esse acometimento maior de hiperpara. E uma característica importante desses achados ósseos é que eles melhoram também rapidamente quando o paciente trata o hiperpara primário, né? Eu lembro de uma paciente da época da residência no HC, que ela veio para a primeira consulta na cadeira de rodas. Não sei se você vai lembrar desse caso. E aí a gente deu o diagnóstico, ficou um tempão internada conosco lá, fez a cirurgia, e aí depois de algum tempo, né, acho que alguns meses,
ela voltou para a consulta já caminhando, melhor das dores, assim, um Eu quadro, não uma vou melhora de- dramática. Eu não só lembro, Ícaro, como coincidentemente esse paciente foi pra gente semana passada, lá no hospital. E sabe o que é que ela disse ao residente que estava atendendo? Ah, o médico aqui que me acompanhava na época era Dr. Ícaro. Ah, se vê Dr. Ícaro. Inclusive, aproveitando, ela mandou lembranças para você, Certo. Ícaro. Ela lembra bem, disse Ícaro e doutora Liana. Eles eram residentes, ela lembrou. Que Eu sei do que legal. você está falando. Legal, então sempre que eu penso em hiperpara, que eu vou dar aula sobre hiperpara, eu lembro do caso dela. Pois é, e isso você nota também, às vezes, o paciente que está com uma doença óssea tão grave que às vezes nem está deambulando, né? E a melhora depois da cirurgia, você tira aí a fonte produtora de PTH, esse paciente fica ótimo, né? Você vê assim o resultado, o paciente voltando a andar, deixando de ter dores, né? Um resultado realmente impressionante. Agora, lembrando que, de novo, esse tipo de apresentação, atualmente, ele é muito raro, o paciente chegar a esse estágio. Então, essas são as manifestações clássicas, né? Renais e ósseas. Mas existem Isso. manifestações não tão clássicas, digamos assim. Então, a gente tem achados neuropsiquiátricos, uma descrição de que esses pacientes têm com mais frequência transtorno de ansiedade, até mesmo depressão. Isso. Atribui-se à hiperpara também achados cardiovasculares, hipertensão arterial sistêmica, aumento do risco cardiovascular nesses pacientes. Isso. E até mesmo achados gastrointestinais, uma maior prevalência de úlcera gástrica, né? Isso. Fala-se também em pancreatite, aumenta o risco, doença metabólica, né, síndrome metabólica, aumenta o risco de diabetes. Tem muita manifestação em que a gente vê por estudos observacionais que podem estar associados ao hiperpara. Certo? Agora, o que é que tem que chamar a atenção da gente? Esses estudos eles não comprovam que ocorre melhora dessas manifestações, que a gente chama de manifestações não clássicas, depois de uma paratireoidectomia, por exemplo. Tanto que, até hoje, a gente ainda não pode dizer eu tenho que tratar esse paciente porque ele tem uma hipertensão, ou porque ele tem uma manifestação neuropsiquiátrica. Isso não é indicação nem de você tratar. Certo. Porque, embora haja descrição disso ser considerada uma manifestação não clássica da doença, não há, até hoje, nenhuma comprovação de que tratando isso vai melhorar. Ok. Né? Então, sim, pessoas com hiperparatireoidismo primário têm mais manifestações cardiovasculares, neuropsiquiátricas do que pessoas sem hiperparatireoidismo primário. Ok, mas tratar o hiperparatireoidismo primário vai melhorar as situações? Não temos ainda evidências de que sim. Pelo contrário, assim, tem muito estudo que não teve sucesso em demonstrar que iria haver melhora. Não é frequente, mas o paciente pode também abrir esse quadro de hiperpara com manifestações da própria hipercalcemia, Isso, né? E não por bem lesões lembrado. de órgão-alvo. E aí nós teríamos alteração do estado mental, confusão mental, letargia. O paciente pode ter manifestações gastrointestinais, vômitos, constipação importante. Poliúria, porque faz um diabetes insípido nefrogênico. Né? Então, são sinais de o que a gente chama de síndrome hipercalcêmica aguda. Perfeito. Geralmente, esse paciente é aquele que vai dar entrada, inclusive, na emergência. E aí que você vai olhar, o cálcio está muito alto. Certo. Agora vamos para diagnóstico, certo? Pronto, Do boa. ponto de vista laboratorial, como é que eu vou dar esse diagnóstico de hiperparatireoidismo primário? Pronto, o que você precisa ter para fechar? Cálcio aumentado e PTH aumentado. Certo? Então, você tem que ter os dois aumentados. Se o cálcio está aumentado e o PTH está baixo, isso não é para primário. O PTH ele tem que estar aumentado. Só tendo um cuidado. Esse PTH pode estar o que a gente chama de inapropriadamente normal. Como assim? Se você for olhar, ele está dentro dos valores de referência normais, mas ele está geralmente próximo do limite superior da normalidade. Exemplo, é 65 limite superior. Isso. Está ali 55, 60. Isso. Certo. Com cálcio, por exemplo, de 12. Se o cálcio está de 12, pelo feedback negativo que o cálcio faz sobre a paratireoide, esse PTH tem que estar baixo, suprimido, ou próximo do limite inferior da normalidade. Então, vamos supor que o limite inferior ali do laboratório seja 10. Ele tem que estar ali 15, 20 ou até abaixo de 10, dependendo da hipercalcemia. Se ele está normal, mas é um normal alto, 50 e pouco, próximo ao limite superior da normalidade, é hiperpara primário. Então, não é obrigado o PTH estar exatamente alto. Ele pode estar próximo do limite superior. Então, certo? se eu tenho essa combinação, PTH alto com cálcio alto, eu penso em hiperpara primário. Isso. E aí você, claro, tudo em endócrino tem que confirmar. Dosou hormônio, hormônio é cheio de problema, só quer uma desculpa para vir errado ali no laboratório. Então, cálcio alto, PTH alto, repete. O que é que a diretriz agora coloca bem direitinho assim o tempo para você repetir? Pelo menos 15 dias depois da primeira dosagem. Então, tem ali uma dosagem de cálcio alto, PTH alto,
15 dias depois, no mínimo, 15 dias ou mais, você repete, faz um novo PTH e um novo cálcio. E aí, vindo de novo, confirmando o cálcio alto com PTH alto ou próximo do limite superior da normalidade, é hiperpara primário. Certo. Fechou. Aí você vai atrás da causa. E aí, certo? diferenciando das outras formas de hiperpara, que não é o objetivo do podcast, mas hiperpara secundário do paciente com doença renal crônica. Bem lembrado, bem lembrado. Eu vejo muita confusão com isso, né? Porque PTH alto com cálcio alto pode ser um hiperpara que chamam de terciário também, né? Que é aquele paciente renal crônico, já de longo tempo, em que as paratireoides começam a ganhar autonomia, a chegar ao ponto de que as 4 paratireoides não são tão autônomas mesmo. Elas vão produzir muito PTH e isso vai levar a uma hipercalcemia. Que geralmente já é um paciente que está em terapia dialítica, né? Isso. Aí como é que você vai suspeitar que é um hiperpara terciário? É o paciente em diálise, minha gente. Né? O paciente só foi desenvolver a hipercalcemia em diálise. Isso não é um hiperpara primário. Isso é um hiperpara que até a gente fala terciário, mas alguns nefrologistas nem gostam mais de utilizar esse termo de terciário. Mas enfim, a lógica seria essa. Né? Aquela paratireoide que já foi tão estimulada ali pela doença renal crônica que ganha autonomia. O hiperpara secundário do renal crônico é quando você tem o PTH alto por uma série de modificações fisiopatológicas que ocorrem ali no paciente com disfunção renal, mas o cálcio não está alto. Pelo contrário, ele pode até estar baixo ou no limite inferior da normalidade. Boa. Sendo, inclusive, o fato do cálcio estar um pouquinho mais baixo, um dos estímulos para o PTH aumentar. Então, a lógica seria o quê? O paciente com hiperpara secundário, ele teria PTH alto, com cálcio próximo do limite inferior da normalidade, já com disfunção renal. Mas não é uma disfunção renal tão grave a ponto de ele já estar dialítico, tudo, né? Que é para você conseguir diferenciar. Às vezes pode chegar um paciente para você com clearance de creatinina, por exemplo, ali, vamos supor, em torno de 35. Certo? O PTH está alto. E aí? É o hiperpara secundário, porque já tem um clearance que pode levar ao PTH, ou é o hiperpara primário, porque a gente já disse nesse podcast que o hiperpara primário pode causar alteração de função renal. Então, esse paciente pode chegar para a gente com clearance de 35, secundário ao hiperpara. Como é que você diferencia? Pelo nível de cálcio. O cálcio está alto, é o hiperpara primário. O cálcio está normal baixo, é o hiperpara secundário. E por que não pode ser terciário? Porque é um clearance de 35, esse paciente está nem em diálise ainda. Certo. E aí, para ser terciário, já passou pelo secundário depois de muito tempo de doença. Então, para fixar, o hiperpara primário vai ter PTH e cálcio elevado. Isso. E para você conseguir diferenciar do hiperpara terciário, só lembrar que esse último, o terciário, é de pacientes com doença renal crônica avançada em terapia dialítica. Ponto. Isso. Certo? A gente já viu, até eu disse que nem todo nefro usa mais o termo terciário, eles usam hiperpara secundário autônomo. Né? Hiperpara secundário a doença renal crônica, mas que a paratireoide ganhou autonomia, por isso esse nome é autônomo. Mas como nem tudo é tão simples... Não, né? não mesmo. Existe uma forma do hiperpara primário na qual o cálcio pode estar normal, Isso. que é o hiperpara normocalcêmico. E é sobre ele que a gente vai falar agora. Como é que eu defino, Érico, o diagnóstico de um hiperparatireoidismo primário normocalcêmico? Pronto. Antes disso, só fazendo o background para o pessoal entender... Lembra que eu falei que, né, aquelas formas com osteoartrite fibrosa cística mais grave são raras, né? Porque, na verdade, por que elas são mais raras hoje do que antigamente? Se a gente for fazer uma história do hiperpara, lá no passado, a gente não fazia cálcio de rotina, muito menos PTH. Então, só o paciente chegava muito grave, aquele paciente diagnosticava. Sim. Depois, lá pela década de 70, 80, que começou a dosar cálcio, no ambulatório, começou a se ver muitos pacientes que tinham cálcio alto, PTH alto, mas não tinha aquela clínica exuberante. Daí surgiu o que a gente chama de hiperpara assintomático, certo? Ou seja, aquele paciente que não tem lesão de órgão-alvo, é um paciente que eu só diagnostiquei porque eu dosei laboratorialmente, fiz a minha pesquisa. E aí, seguindo mais para frente na história, começou-se a ter mais facilidade de dosar o PTH. Quando começou a ter mais facilidade de dosar o PTH, começou a surgir o que a gente chama de hiperpara normocalcêmica, ou seja, começou a descobrir pacientes que tinham autonomia da paratireoide, que tinham PTH elevado, mas o cálcio era normal. Antigamente se achava que todo hiperpara tinha cálcio alto. Tá? Então, a gente vê que a própria evolução da medicina e das dosagens laboratoriais vai fazendo com que surjam fenótipos diferentes da doença. Antes, a gente achava que só existia uma forma única de hiperpara. Todo hiperpara era sintomático. Depois, a gente viu que existia uma forma assintomática. E hoje, a gente sabe que existe um fenótipo chamado de hiperpara normocalcêmico. Só que,
Fechar o diagnóstico de hiperparanoma calcêmico não é só ter PTH alto com cálcio normal, não. O diagnóstico de hiperparanoma calcêmico é um diagnóstico de exclusão. Eu vou ter que afastar inúmeras outras causas de PTH alto com cálcio normal, que não são exatamente doença de paratireoide. Porque quando eu estou falando hiperparanoma calcêmico, eu estou dizendo o quê? Tem uma doença de paratireoide, tem um adenoma ali, uma hiperplasia. Autônomo. É autônomo, está produzindo PTH, só que o cálcio não subiu. Talvez vá subir um dia ainda, mas ainda não subiu. Certo? Mas existem outras situações que podem levar ao PTH e não levar ao cálcio. Perfeito. Para definir que há essa autonomia da paratireoide, você tem que afastar condições que estimulariam a liberação de PTH. Isso, causa de hiperpara secundário. Exemplo clássico, deficiência de vitamina D. É o mais comum. Paciente que vem com PTH lá elevado, 90, 100, vitamina D, 12. Pois é. O que é que você vai fazer com esse paciente? Você vai repor a vitamina D. Certo. E ao repor a vitamina D e deixar aí o ideal, e essa última diretriz reforça isso, é manter essa vitamina D acima de 30, manter 25 hidroxivitamina D acima de 30 para ver o que vai acontecer com o PTH. Porque pode ser que esse PTH normalize. Se ele normalizar, é porque ele estava alto, porque a vitamina D estava baixa. Boa. Certo? Outras condições, uso de medicamentos como bisfosfonatos, diurético, lítio, provoca elevação de paratormônio. O lítio e a hidroclorotiazida agem diretamente na paratireoide. Né? Não vão. A hidroclorotiazida, aí tem gente que vai raciocinar pelo efeito dela no cálcio urinário. Se for por aí, não vai chegar a canto nenhum, vai errar o raciocínio. É porque são drogas que realmente parecem estimular diretamente a liberação de PTH, sem necessariamente aumentar o cálcio. Agora, um detalhe. Pode ser que você tenha um paciente que usa de lítio ou hidrocloro, que aumenta o PTH e aumenta o cálcio também. Certo? E aí vai simular um hiperpara primário por uma doença autônoma paratireoide. Você suspendendo a droga, você vai ter a reversão do quadro. Mas mais comum é você aumentar o PTH e não aumentar o cálcio. Então, se o paciente, por exemplo, usa hidrocloro, que é uma medicação super comum de ser utilizada, o PTH está alto, você vai suspender a hidrocloro, 3 meses depois, redosar o PTH. Né? Normalizou é porque era da medicação. Então, se está usando uma medicação que pode aumentar o PTH, você não pode dizer que vai parar no calcêmico ainda. Tem medicação que não vai dar para suspender. Às vezes não dá para suspender o lítio, por exemplo. O psiquiatra vai lhe matar se você suspender o lítio. Né? E aí mantém, fica observando esse paciente e observando o cálcio para ver se um dia vai subir ou não. Ou bisfosfonato. O paciente usando bisfosfonato pode aumentar o PTH. Então, se o paciente está ali tratando osteoporose com bisfosfonato, você dá o PTH veio alto, o cálcio está normal, você vai suspender o bisfosfonato? Não. Fica acompanhando o cálcio. Você ainda não pode dizer que é um hiperparanoma calcêmico, porque hiperparanoma calcêmico é de exclusão. Eu achei uma causa para esse PTH estar alto. Isso. Então, não pode se chamar de doença autônoma. Um raciocínio que eu uso muito nesses casos, em que há um medicamento que não pode ser retirado, como você disse, é o segmento por quê? Não tenderia a haver uma progressão dessa doença, né? Com hipercalcemia ou um PTH que hoje é 120, começa a aumentar a 180, 200, né? Não é um padrão esperado num caso medicamentoso. Diferentemente do paciente que tem hiperpara primário mesmo, que pode evoluir ou não com piora. Mas se evoluir com piora, você tenderia a achar que ele tem autonomia, que ele tem uma doença primária de paratireoide. Isso, perfeito. Outra condição que também provoca essa elevação secundária são doenças ou procedimentos desabsortivos. Um clássico é a cirurgia bariátrica, né? Muito frequente, paciente. Minha gente. Se você dosar um PTH de um paciente pós-bariátrico, muitas chances de PTH está alto. Por que ele está alto? Ele está tentando compensar tanto a redução de absorção de vitamina D, como a menor absorção de cálcio também, que vai acontecer nesse paciente pós-bariátrico. Claro que isso vai ser mais comum se for uma cirurgia desabsortiva, mas se for um sleeve, por exemplo, pode acontecer também. No sleeve você diminui a absorção de cálcio porque você perde a acidez gástrica. Né? Isso interfere na absorção. Então, o PTH pode estar alto pela desabsorção. Eu escrevi recentemente para o nosso site sobre reposição pós-cirurgia bariátrica. Né? Está lá uma dose de cálcio de 1.200 a 1.500 miligramas dia. Pouquíssima gente faz isso nos pacientes pós-bariátrica, ou eles não aderem bem à reposição do cálcio, que preferencialmente seria com citrato de cálcio, por isso que é tão comum a gente ver esses pacientes com elevação secundária de PTH, né? Mesmo o paciente lhe diga, você veja, a minha ingestão está ótima, mas não está absorvendo. Exato. A ingestão pode estar ótima, mas não vai absorver bem. E aí o paciente aumenta o PTH. E outras condições absortivas, como doença celíaca, por exemplo, né, pode gerar aumento do PTH com cálcio normal. Outra situação, a gente já citou, a doença renal crônica, que você pode ter um hiperpara secundário, PTH alto com cálcio ali normal baixo. Tá? E uma outra situação é a hipercalciúria primária. Como assim hipercalciúria primária? Quando você tem uma lesão tubular renal, a doença é tubular renal.
que está fazendo que o paciente perca muito cálcio. Se ele está perdendo muito cálcio na urina, a tendência vai ser de fazer hipocalcemia sérica. Para evitar a hipocalcemia sérica, a paratireoide secreta mais PTH. Então, perda de cálcio pela urina por uma doença tubular também é causa de PTH alto com cálcio normal. Então, outro exame que você tem que fazer no paciente que chega com suspeita de hiperparanormal calcêmico é o cálcio urinário. Para ver se, tá alto, então talvez aí seja o problema. Ou seja, a gente citou aqui todas as causas de PTH alto com cálcio normal. Para fechar hiperparanormal calcêmico, você vai ter que ter excluído todas. Tem uma delas, então você ainda não pode dizer que é hiperparanormal calcêmico. Excluiu todas, PTH está alto, cálcio está normal, então eu já fecho hiperparanormal calcêmico? Ainda não, porque tem um detalhe importante, que é a dosagem do cálcio iônico. Como assim? Cerca de 10% dos pacientes que a gente acha que é hiperparanormal calcêmico, cálcio está normal, e esse cálcio que a gente está falando sempre é cálcio total. Se eu doso um cálcio iônico, esse cálcio iônico vem alto. Então, na verdade, não era um hiperparanormal calcêmico, é um hiperpara hipercalcêmico clássico. Então, na suspeita de hiperparanormal calcêmico, além de afastar todas as situações que a gente citou, é obrigatória a dosagem do cálcio iônico para ter certeza que o cálcio iônico também é normal. Certo? Então, para fechar hiperparanormal calcêmico não é tão simples. Tem uma série de regrinhas. E outra coisa que a diretriz nova coloca é que você deve confirmar também esse hiperparanormal calcêmico. Vamos supor, eu afastei tudo, fiz o cálcio iônico, estava tudo normal, realmente é um PTH alto com cálcio normal que deve ser da paratireoide. Com 3 meses, você deve repetir, porque às vezes, repetindo com 3 meses, o PTH vem normal. Pode ter sido um erro do laboratório. Né? Então, até para você fechar no final, tem que ter a repetição. Então, é um diagnóstico que requer muita paciência. Muita paciência. Ou seja, já fica também a dica. Não dose PTH para quem não tem indicação, não. Sai dosando como exame de rotina, não. Evite dor de cabeça, Evite dor de cabeça, investigação desnecessária, porque, um PTH alto com cálcio normal é muito mais chato que a investigação do que o hiperpara clássico mesmo, que já vê o cálcio alto, fechou. Sim. É muita coisa que você tem que olhar, que ver, muito detalhe, repete, faz um cálcio iônico. Né? Não é uma coisa muito simples, não. Então, vamos dosar para quem precisa. Boa. Eric, você já explicou que a gente pode ter o paciente com hiperparatireoidismo primário sintomático ou assintomático. Esse paciente assintomático pode ser classificado ainda naquele com lesão de órgão-alvo ou sem lesão de órgão-alvo. Então, a gente vai discutir, inclusive, daqui a pouco também, a importância dessa lesão de órgão-alvo na indicação cirúrgica em pacientes com hiperparo primário. Certo. Mas como é que eu vou identificar essas lesões de órgão-alvo? Existe alguma recomendação sobre exames que devem ser feitos rotineiramente nesses pacientes com hiperparo primário? Eu suponho que eu dei o meu diagnóstico de hiperparo primário, fechou cálcio alto, PTH alto e foi aparentemente um assintomático. Né? Por quê? O que até a nova diretriz define como assintomático é justamente o exemplo que eu dei, aquele paciente que eu dosei um cálcio de rotina. Por eu ter dosado o cálcio de rotina e veio um cálcio alto, eu dosei o PTH que veio alto, fechou. Mas esse paciente não tinha nenhuma clínica evidente. Isso não quer dizer que ele não tenha já alteração do órgão-alvo. Então, ele pode ser um paciente assintomático com lesão de órgão-alvo. Então, quais são os órgãos-alvos? Rim e esqueleto. Então, o que é que eu vou pedir de exame para avaliar o rim? Né? Primeiro, eu vou fazer um exame de imagem. Tá? Pode ser um ultrassom de vias urinárias, pode ser uma tomografia. Né? Inclusive, a nova diretriz não dá preferência a um ou outro. Você pode usar qualquer um dos dois. Para ver o quê? Se esse paciente já não tem nefrolitíase. Porque se ele tiver nefrolitíase, mesmo essa nefrolitíase nunca tendo causado sintomas, né, isso aí já é algo que vai atentar na hora de você pensar no tratamento. Então, você vai classificar esse paciente que tem a nefrolitíase, mas que foi descoberta devido à sua busca ativa, como um assintomático com lesão de órgão-alvo. Tá? Ok. Além disso, eu tenho que fazer a avaliação da função renal. Ele pode não ter nefrolitíase, mas ele pode ter já uma redução da taxa de filtração glomerular. Já uma doença renal crônica, por conta do hiperparatireoidismo primário. Né? A nova diretriz, ela coloca que a gente deve preferir o cálculo do clearance de creatinina na urina de 24 horas, a taxa de filtração glomerular estimada, com aquela continha que a gente faz. Sim, né? Quer dizer, para você avaliar a lesão de órgão-alvo renal no paciente com hiperpara, preferir o clearance de creatinina. Então, para avaliação do rim, a gente teria um exame de imagem, ultrassom, ou tomografia e avaliação do clearance de creatinina. Certo. Certo? Outra coisa é a calciúria. Né? Você deve também solicitar uma calciúria para ver se esse paciente já não tem uma perda urinária de cálcio muito alta, se já não tem uma hipercalciúria, porque se ele tiver uma hipercalciúria, isso teoricamente aumenta a chance dele vir a desenvolver
ou uma nefrolitíase ou uma nefrocalcinose no futuro. Então, também avaliação da calciúria. Seria identificar esse paciente no estágio mais precoce. Né? Isso. Ele tem lá um risco de evoluir com nefrolitíase, você já vai identificar e talvez indicar tratamento. Isso. E houve uma mudança nesse ponto de corte da calciúria, não é isso? Houve, porque antes consideravam a calciúria alta acima de 400 e agora mudou tanto o ponto de corte como também é diferente de acordo com o gênero, coisa que não se tinha antes. Então você vai avaliar homem e mulher de forma diferente. Para o gênero masculino, você vai considerar uma calciúria alta acima de 300 miligramas nas 24 horas. Para o gênero feminino, você vai considerar acima de 250. Certo? E outra coisa importante nessa busca de problemas aí no órgão-alvo é que se o paciente tiver nefrolitíase e ou hipercalciúria, é obrigatório agora você fazer uma avaliação bioquímica urinária além, né, só do cálcio. Por quê? Porque nem todo paciente com nefrolitíase, eu já tinha citado isso aqui nesse podcast, com nefrolitíase e hiperpara, tem a nefrolitíase por conta do hiperpara. Você pode ter aí um excesso de oxalato, uma hipocitratura, ou uma hipocitratura, ou excesso de ácido úrico na urina. Então, o que a diretriz diz teve ou nefrolitíase ou hipercalciúria, ou as duas juntas, fazer essa avaliação de oxalato, citrato, ácido úrico, magnésio também eles colocam na urina de 24 horas para ver se não tem algum outro fator de risco associado com nefrolitíase. Certo. Tudo isso para a parte renal, Para a certo? parte renal, você está falando de rim. Chegando na parte esquelética, a gente tem, obviamente, uma densitometria óssea, incluindo o rádio distal, e aí tem que fazer essa observação. Quem já acompanhou o nosso podcast sobre densitometria sabe que o rádio não é um sítio de rotina na densitometria, então a gente tem que observar a densitometria óssea com rádio distal. E a indicação de se pedir rádio distal é o hiperparatiroidismo primário. Né? Certo. Mas não só isso, também tem que ter alguma imagem para avaliar a fratura vertebral. Uma radiografia cumpriria bem esse papel? Cumpriria bem esse papel. Você fazer um raio-x de coluna tóraco-lombar, né? Porque você tem que ter certeza se esse paciente tem fratura ou não e lembrar que a maioria de fraturas vertebrais são assintomáticas. Certo. Então, o rastreio ele deve ser através de uma busca ativa, tem que ser em todo paciente. Essa imagem pode ser o raio-x ou pode ser o que a gente chama de VFA, que é a avaliação de fratura vertebral, que é um exame acoplado ao próprio densitômetro. O paciente faz 2 exames em um só. É como se ele fizesse... não deixa de ser um raio-x, mas é um raio-x feito pelo aparelho densitômetro. Certo. O paciente já faz os 2 de uma vez só. Ok, então fazendo a listinha aí de exames para avaliar o órgão-alvo, a gente tem densitometria com rádio distal, com VFA, né? ou uma radiografia de coluna, clínicas de creatinina, ultrassonografia de vias urinárias, calciúria de 24 horas, com todos aqueles parâmetros para avaliar risco de nefrolitíase, né? Oxalatura, citratura, ácido úrico, magnésio na urina. Isso. Bastante coisa, horas. Né? Bastante coisa. Veja, isso tudo é importante porque eu tenho que saber se esse meu paciente... Se ele for sintomático, minha gente, ele abriu um quadro com cólica nefrética, ele teve osteite fibrosa cística, fraturou, estava cheio de dor. Se é um paciente sintomático, esse paciente já vai ser tratado, como a gente vai dizer daqui a pouco. Agora, se esse paciente é assintomático, eu detectei por causa de exame laboratorial alterado, eu tenho que fazer essa busca. Por que isso é importante? Depois eu classificar se tem lesão, se não tem lesão de órgão-alvo. Porque isso vai me dizer se ele vai ou se ele não vai ter indicação de cirurgia. Boa. Então, rotineiramente, eu não tenho que fazer aquele inventário ósseo completo, né? Radiografia de ossos longos, de crânio. Fazer raio-x de crânio para ver se tem sal em pimenta. Até porque, geralmente, o paciente que tem osteite fibrosa cística, ele é um paciente que tem sintomas, seja dor óssea, seja fratura. Então, a diretriz atual, ela não coloca esse inventário ósseo como algo obrigatório. Agora, se você tem alguma coisa sugestiva na clínica do paciente, né, aí vale a pena fazer, principalmente dor, né, dor difusa, dor inespecífica óssea, aí vale a pena você fazer. Certo. Chegamos agora num ponto que gera muito questionamento. Que a gente não falou ainda. Tem gente que achou que eles não falaram ainda de cintilografia de paratireoide. Por que eles não falaram ainda Já fecharam o diagnóstico, já estão procurando lesão de órgão-alvo e nada da cintilografia. Exatamente. Chegou o momento de falar sobre ela. Quando é que eu vou indicar um exame localizatório no paciente com hiperpara primário? E quais são esses exames localizatórios, Eric? Você só vai indicar se o paciente tiver indicação de tratar, de cirurgia. Porque qual é o objetivo do exame localizatório? O nome já está dizendo. É localizar a paratireoide doente. Para quê? Para auxiliar o cirurgião. O cirurgião que vai fazer a paratireoidectomia saber aonde ele vai buscar, qual paratireoide ele vai atrás. A gente tem 4. Essas 4 nem sempre estão no mesmo local, eles podem ser até ter a variação anatômica, ser ectópica. Então, assim, buscar a paratireoide ou as paratireoides doentes para auxiliar o cirurgião. Não tem sentido fazer isso se eu não vou operar o paciente. E não tem sentido fazer isso no início, quando o PTH estava alto, você não sabia nem se o cálcio era alto.
né? Então, não é exame diagnóstico. Tem muito bem isso em mente. Cintilografia de paratireoide não é para diagnóstico da doença. Ah, mas eu fiz e captou. Às vezes pode captar, ser um falso positivo e o paciente nem tem hiperpara. Sim. Certo? Então, não caiam no erro de pedir cintilografia logo no início da avaliação. Ele é um exame para bem depois. Depois quando? Quando eu organizei tudo, dei o diagnóstico, vi se não tinha lesão de órgão-alvo, classifiquei meu paciente e agora eu posso decidir se ele vai ou não para a cirurgia. Ele vai para a cirurgia? Faça o exame localizatório. Lembrar, inclusive, que ele também não afasta. O paciente pode ter hiperpara com cintilografia negativa. Isso. Ele nem é específico, nem é sensível. Certo? Então, não é raro ele vir negativo. Na verdade, é uma dor de cabeça quando a gente, na verdade, indica a cirurgia. Aí, quando indica, vou fazer agora meu exame localizatório. Aí eu faço o quê? Cintilografia. E o orientado hoje em dia é você fazer cintilografia de paratireoide com ultrassom cervical. Para você melhorar a acurácia. Você faz 2 exames. Certo? E são 2 exames que, se você tiver acesso, não é nada do outro mundo fazer uma cintilografia de paratireoide nem um ultrassom cervical. Então, exemplo, eu vou ter um ultrassom cervical que mostra um nódulo adjacente ao polo inferior da tireoide, ao lobo inferior da tireoide, e na cintilografia eu vou ter lá uma captação tardia que retém aquele traçador exatamente no local que a ultrassom mostrou esse nódulo. Aí ajuda você a dizer, não, essa captação, essa paratireoide que está captando a cintilografia, ela é real porque já tem uma lesão no ultrassom cervical. Né? Isso dá mais segurança ainda da paratireoide que está doente. Mas não esquecer, um nódulo de tireoide pode captar na cintila, pode captar o traçador. Isso é um nódulo de tireoide, então tem que ter cuidado e avaliar até com ultrassom é importante. Será que tem um nódulo aqui nessa tireoide, nesse lugar que está sendo captado? Então os 2 exames vão ajudar. Certo? Agora, pode acontecer, o que não é raro e deixa dar dor de cabeça, que é quando você tem a indicação cirúrgica, você pede o exame localizatório e vem ultrassom cervical e vem cintila de paratireoide negativas. Acabou, e agora? O que é que eu faço? Nós temos a opção de um outro exame a ser feito ainda, antes de mandar o paciente para a cirurgia, que é a tomografia computadorizada em 4D. Que o pessoal às vezes acha que a gente está falando de alguma coisa de ficção científica, né? 4D, meu Deus. Né? Na verdade, usa-se o mesmo aparelho, o mesmo tomógrafo, se for um tomógrafo bom, né? Um tomógrafo que não seja ultrapassado. Você só precisa, além de ter um tomógrafo mais atual, um radiologista que saiba fazer o protocolo 4D, que é um protocolo de infusão de contraste. Ele muda o tempo de infusão de contraste. O 4D, a 4ª dimensão, é o tempo. Certo? Aí na física, sei lá, das quânticas, sei lá, é o tempo. Então, chama 4D por causa disso, porque ele vai manipular ali o tempo de infusão para poder a paratireoide captar o contraste em um momento diferente da tireoide. Porque como elas são justapostas, geralmente quando faz o protocolo clássico, capta ao mesmo tempo, você não consegue separar uma da outra. Então, tem que ter um radiologista, não é todo radiologista que sabe fazer isso. Se você tem o seu serviço, procure saber. Né? Lá no Hospital das Clínicas mesmo, eu descobri depois, já tinha, eu não sabia. Né? Sabendo, eu fui atrás e vi que tinha um radiologista que sabia fazer o protocolo. Então, a gente começou a pedir a tomografia 4D para esses casos, principalmente, em que a cintilha e a ultrassom cervical dão negativas. Certo. Aí, às vezes, localiza, ótimo. E ver como é importante dar um diagnóstico laboratorial correto. Porque se você tem certeza do seu diagnóstico e a ultrassom é negativa, a cintilografia é negativa e a tomografia 4D é negativa, esse paciente vai para a cirurgia mesmo assim. Isso, exatamente. Que tem gente também que acha que se deu tudo negativo, não vai para a cirurgia. Não é obrigado os exames darem positivos. Você pode ter sim. Inclusive, a tomo 4D ela é considerada hoje em dia o melhor exame para localizar, mas mesmo ela pode dar negativo. Então, também não é raro a gente ter paciente que faz a tomo 4D e dá negativo. Invalida a cirurgia? Não. Se você tem uma indicação para cirurgia, esse paciente vai fazer a cirurgia de qualquer jeito. E aí, o cirurgião de cabeça e pescoço vai ali procurar, e a gente vai depender muito da experiência dele, ele vai procurar as paratireoides, vai palpar as paratireoides, né, e vai ver. Até dizem, tem um ditado aí que diz que o melhor exame localizatório é a mão do cirurgião. Né? Ele vai olhar ali qual é a exploração cervical. A exploração cervical cirúrgica. Então, a indicação continua. Apenas complicou a vida do cirurgião. Ele vai ter um pouquinho mais de trabalho agora, vai ter que explorar mais, o tempo cirúrgico vai aumentar, então complica um pouquinho a vida da paciente também. Então, assim, o fato de estar negativo não atrapalha, não desindica, não sei se essa palavra existe, não contraindica a cirurgia, mas vai aumentar o tempo cirúrgico e dar mais trabalho para o cirurgião. Certo. Para finalizar, vamos falar de um ponto que cai muito em prova de residência e prova de título de especialista para endocrinologista, que é quando indicar cirurgia no paciente que tem hiperparatireoidismo primário.
A primeira indicação é simples, Eric. Paciente com quadro sintomático. Isso. Paciente que teve diagnóstico por uma nefrolitíase ou por uma osteite fibrosa cística. Mas... E lembrando que pela diretriz ele bota bem claro, tem que ser clinicamente evidente essa nefrolitíase e clinicamente evidente essa osteite fibrosa cística. Ou seja, teve uma cólica biliar e a partir dali cólica biliar, não, cólica nefrética, e a partir dali começou o diagnóstico, chegou ao hiperpara. Isso, aí esse tem indicação cirúrgica. Ou muita dor óssea, fratura, isso aí também tem indicação cirúrgica. Mas como você disse, a maioria dos casos hoje são diagnosticados de forma assintomática, isso. né? Exame de rotina laboratorial. E aí, o que fazer com esses pacientes? Pronto, então você vai ter exatamente, sintomático para cirurgia. Assintomático, você vai ter que ver aqueles exames de pesquisa de lesão de órgão-alvo que a gente estava falando, né, para ver se é um paciente com lesão de órgão-alvo ou sem lesão de órgão-alvo. Se for um paciente com lesão de órgão-alvo, ele vai para cirurgia. O que seria isso? Viu no exame de imagem que tinha uma nefrolitíase, né? Ele vai para cirurgia, mesmo com essa nefrolitíase sendo assintomática. Né? Viu que já tem um clearance de creatinina abaixo de 60, vai para cirurgia. Viu que tem uma hipercalciúria no homem acima de 300, na mulher acima de 250, vai para cirurgia. Tá? Do ponto de vista esquelético, tem osteoporose em qualquer sítio, ou pode ser só na coluna, só no quadril, ou mais comumente só no rádio distal, vai para cirurgia, mesmo sem ter fratura. Ou você faz o raio-x de coluna e vê que tem fratura. Uma fratura assintomática, clinicamente não foi evidente, mas tem fratura. Mesmo que tenha só uma osteopenia na densitometria, vai para cirurgia. Certo. Então, teve lesão de órgão-alvo, vai para cirurgia. Além disso, se o paciente tem uma idade menor que 50 anos, a cirurgia também está indicada, porque o paciente muito jovem é o paciente que vai ter muito tempo para um dia desenvolver alguma complicação. Então, você não fica esperando algo que muito provavelmente vai acontecer. Você resolve logo o problema, tira logo a paratireoide ou as paratireoides doentes. E outra situação é quando o cálcio está muito aumentado. O paciente não tem nem lesão de órgão-alvo. Tem nada, está, 55 anos, mas o cálcio é muito aumentado. O que é um cálcio muito aumentado? É um cálcio que está acima de 1 miligrama por decilitro, acima do limite superior da normalidade. Exemplo, o limite superior da normalidade do laboratório que está fazendo o exame é 10,5. O paciente chegou para mim com cálcio de 11, ele está só 0,5 acima. Isso não seria critério cirúrgico. Certo. Mas se ele chegar para mim com cálcio de 11,6, está 1,1 acima. Então, está acima de 1, acima do limite superior da normalidade. Então, teria indicação cirúrgica. Okay. Então, esse valor do cálcio, ele vem, na verdade, de muitas diretrizes aí antigas, ele vem se mantendo essa indicação, tanto da idade quanto do cálcio a partir desses valores, que é um paciente que vai fazer, se você deixar, daqui a pouco ele está sintomático por conta dessa hipercalcemia. Sim. Então, é melhor operar logo também. E já pode até ter algum sintoma que está passando despercebido, né? Alguma coisa mais leve, mais sutil, uma constipação, por exemplo, que ele não percebeu. E aqui a gente está falando do cálcio total, que, lembrando, deve ser corrigido pelos níveis de albumina. Às vezes o paciente tem uma hipoalbuminemia, aquela albumina de 3,5, e você acaba não se atendo a esse detalhe e deixa passar um critério de cirurgia. Agora sim, é muito importante a gente reforçar também que a gente está falando dessas indicações cirúrgicas, isso são recomendações de um grupo de especialistas numa diretriz. Isso não quer dizer que, se na sua avaliação clínica, junto com o paciente, vocês podem tomar a decisão de mandar o paciente para a cirurgia, mesmo que não preencha nenhum desse critério. Certo? Então, não é que não está errado, não. Isso, a sua avaliação clínica importa também, e o desejo do paciente importa também. Por quê? Porque o paciente que não for operado, ele obrigatoriamente vai ter que ser seguido. Você vai ter que fazer um segmento aí, no mínimo, anual. Certo? Com dosagem de cálcio, avaliação renal. Ele pode, se ele não tem lesão de órgão-alvo agora, ele pode passar a ter depois. Acompanhamento com densitometria óssea, porque se ele não tem osteoporose agora, ele pode vir a ter. Então, assim, tem que estar ciente também, deixar o paciente ciente de que não vai operar, mas vai ter que seguir anualmente. O paciente pode dizer, mas não quero, prefiro operar. Eu quero me livrar logo disso. E a escolha do paciente também deve ser levada em conta. Certo? Então, isso é para ter, do ponto de vista didático, facilitar o nosso raciocínio. E lembrar que nem todo paciente que hiperpara tem a obrigatoriedade de fazer a cirurgia. Mas, se for um desejo de comum acordo entre o médico e o paciente, você pode se indicar fora dessas indicações clássicas. Recentemente eu li um trabalho falando sobre a associação do hiperpara com doenças cardiovasculares. E os autores discutiam justamente isso, que
de fato não entra como um critério de tratamento, mas é algo que deve ser levado em consideração nessa questão de tratar ou não tratar, operar ou não operar, né? Tem até exemplos, como eu já vi, paciente, por exemplo, que faz doença neurológica periférica, né, polineuropatia periférica, e eu já vi paciente ser indicado sem nenhuma outra indicação, mas ser indicado por uma polineuropatia que ninguém tinha causa e melhorou depois. Né? Por causa de um caso anedotal, eu não vou pegar isso e transformar numa orientação para a população geral. Mas eu posso sim individualizar, dizer, eu não estou achando causa para esse problema. Existe uma associação potencial com o hiperpara, por que não tentar, se o paciente é de comum acordo, beleza? Vamos tirar a paratireoide doente e vamos ver se ele melhora desse problema depois. Então, não está errado. Você pode individualizar. Bem, missão cumprida. Se você gostou desse podcast, compartilha com o seu amigo, deixa aí seu comentário no YouTube ou compartilha esse podcast no Spotify, Deezer, com seu colega para que ele também aprenda um pouco mais sobre hiperparatireoidismo primário. Não esqueça de continuar acompanhando Endocrino Papers no Instagram. Até a próxima! Até mais, pessoal.